Hoje o nosso tema aqui é como ter uma vida espetacular, né? Vamos entender isso a fundo, vamos entender todos os detalhes de uma vida espetacular em todos os aspectos da palavra e também vamos entender por que a maioria das pessoas não conseguem essa vida espetacular. A maioria das pessoas estão vivendo no automático, dentro da Matrix. A gente passa uma vida inteira desejando coisas, querendo coisas, e depois que passa dos 25 anos, começa uma decadência de sonhos, porque a gente começa a não realizar certas coisas que a gente deseja, seja qual o sonho for, e isso vai trazendo frustração. A frustração ela ocorre quando você tem uma expectativa específica de um sonho que você deseja, e algo diferente do que você queria acontece, e você fica frustrado. Mas nem sempre a frustração ocorre de forma correta, porque nem tudo que é diferente do que você queria foi ruim, só foi diferente do que você queria. Então, quando você entende isso, você começa a abrir a sua mente um pouco mais para as infinitas possibilidades. Você tem uma consciência que percebe a vida de um certo jeito, num certo ponto de vista. E essa consciência, ela consegue apenas ter consciência de algumas coisas. Por isso que eu falo que a vida são pontos de vista de experiências sequenciais de troca de um grande jogo dividido em 4 áreas. E a sua consciência não conhece tudo, não tem acesso a tudo ainda, porque quando você se tornar indomável, você vai começar a ter a conexão divina, uma conexão com seu eu superior, e aí muda a conversa, aí muda tudo. Você vai começar a ver a vida através da essência e não do ego limitado àquilo que você sabe, aquilo que você conhece, aquilo que você viu, ouviu e sentiu, tá? O que acontece nessa vida espetacular? Tem gente que tem dificuldade de arrumar uma área, e aí vem alguém e fala assim, nossa, você tem que arrumar todas as áreas, você tem que equilibrar todas essas áreas em abundância. Isso é uma vida espetacular. Arrumar todas as áreas em abundância. Aí você falou, pô, eu não consigo arrumar uma. Eu não estou dando conta de arrumar uma. Quando eu acho que estou arrumando uma área, a outra vai e despenca. Aí eu largo tudo para cá e venho para cá. É como se fosse uma plantinha. Você tem 4 plantinhas. Espiritualidade, saúde, relacionamento e área profissional. Essas 4 bases, você tem que aguar ela sempre. Só que eu vou dar uma dica para vocês aqui muito legal. Tá? Vou dar uma dica espetacular para vocês de como fazer isso sem sobrecarregar. Porque não dá para você focar em todas as áreas o tempo todo, toda hora. Não dá. Isso gera mais estresse e isso gera cansaço. Só que existe uma grande sacada de fazer isso. Você não vai sair fazendo isso. Tipo, vou arrumar todas as minhas áreas, cuidar da minha saúde, cuidar do meu relacionamento, cuidar do meu dinheiro, cuidar de tudo ao mesmo tempo. Você acaba não tendo foco. Foco é força e distração destrói. Você se perde nas infinitas possibilidades e começa a procrastinar. Quem aí procrastina pra caramba? O que é uma vida espetacular? É uma vida equilibrada harmonicamente em todas as áreas. Quais são essas áreas? Espiritualidade, saúde, relacionamento e área profissional. Ou você equilibra harmonicamente. Por que harmonicamente? Porque não existe estabilidade, gente. Não existe equilíbrio no sentido de ficar parado. Estabilizou. Não existe estabilidade. Se está parado, morreu. Tá? Então não busque a estabilidade jamais. Nem em dinheiro, nem em saúde, nem em relacionamento, nem nada. Porque ou você está expandindo, ou você está contraindo. Ou seja, ou você está na expansão, ou você está morrendo. Não tem estabilidade. Então, financeiramente, se você não está expandindo, você está piorando. Na sua saúde, se você não está melhorando, você está morrendo. No seu relacionamento, se não está melhorando, está acabando. É assim, tá? Na vida, nada está parado. Tudo vibra, porque tudo é energia. E esse fluxo energético que ocorre na vida, ele traz um ritmo. E por isso, harmonicamente. Então, por algum motivo, uma área vai descer um pouco, aí ela vai subir, a outra vai descer, a outra vai subir. E eu vou ensinar uma dica legal para vocês de como fazer com que isso fique mais estável, sem que você tenha que dar tanta atenção para isso, tá? Então, quando você entra dentro da espiritualidade, e o que é espiritualidade? Espiritualidade é entender quem é você. Esse é o maior problema da humanidade. Já começa lá em Gênesis, quando você come do fruto proibido, e perde a intimidade com a sua essência, perde a intimidade com Deus, com o divino que há em você. Você é uma gota do grande oceano divino.
Você é uma centelha divina. Você é o seu eu superior. Você não tem um eu superior. Você não tem uma centelha divina. Você é ela. E por isso você tem que olhar através deste ponto de vista da vida, para que você consiga ter a vida que você quer, uma vida em abundância. Então, dentro da espiritualidade, você precisa entender. Entender é literalmente viver a partir, tá? Não é, saquei, tenho informação. É viver a partir daquilo, dessa informação que eu estou passando para você. Então, primeira coisa, sua identidade. Quem é você? Se você olha através do ego, você vai olhar através de uma ideia que você tem de você. Quando você fala assim, você é o Wilson, você é a Gláucia, você é a Liliane, a Rosângela, você é o Phil Neri, você é a Sueli. Não, você não é isso. Isso é o seu nome. Então eu sou um médico, eu sou um professor, eu sou... Não, isso é sua carreira. Se isso é sua carreira, isso é seu nome, seus pensamentos, seu corpo, se nada disso é você, quem é você? É isso que você precisa entender e viver a partir disso. E todo sofrimento vai acabar quando você for através disso. Além dessa questão da identidade, tem a programação mental. A programação mental são informações de tudo que você viu, ouviu e sentiu durante toda a sua vida, desde que você nasceu, principalmente do 0 aos 14 anos, os 2 setênios primários. Eles programam a sua mente de uma forma absurda. E no primeiro setênio, você não tem o córtex pré-frontal e nem o neocórtex formado. Isso faz com que você não saiba, não raciocine, não pense, não questione. Você só aceita aquilo que seus pais, seus avós, seus parentes, os padres, pastores, professores, propagandas dizem. E você recebe como informação. Essas informações, que são repetidas ou por impacto emocional, geram paradigmas. Paradigmas são um conjunto de programações mentais que comandam 95% dos seus comportamentos habituais. Então essas informações, elas têm que ser trocadas. Por quê? Porque alguém colocou aí, não foi você, ué. E você está vivendo através do ponto de vista de outra pessoa sem ao menos questionar. E você acha que é certeza, que você tem certeza absoluta sobre aquilo. É assim que funciona. E aí vem frases como: os homens são todos iguais, quem tem dinheiro não vai para o céu. Fazer dinheiro é muito difícil, não é? Todas essas coisas, para ter muito dinheiro, tem que trabalhar muito, tem que ser muito doído, tem que sofrer. A gente tem uma aluna que até sofreu um acidente por causa dessa crença. Ela comentou, né, antes de entrar na mentoria, ela sofreu um acidente, perdeu os dedos, e quando ela entrou na nossa mentoria, ela descobriu por quê. Por causa dessa crença, que para ela, para fazer dinheiro, que vinha do pai dela, para trabalhar, para ganhar dinheiro, tem que trabalhar duro, tem que sofrer, tem que ser árduo, tem que suar, entende? E isso é assustador, porque você vive através desse filtro. Você nasce sem filtro nenhum, sem nada. E aí você, coloca o filtro, alguém colocou em você. Você não presta, você não faz nada direito. Homem nenhum presta. Os homens são todos iguais também, né? Você não é capaz, você não merece. E você não vai ganhar o seu presente porque você não merece. Então vem com um grito impactante de uma pessoa que eu amo, que é a autoridade, e grita comigo e diz que eu não mereço. Assim como você pensa no fundo do seu coração, assim você é. E isso é colocado no seu subconsciente. Tá lá gravadinho. Para quê? Para te proteger, para que você não sofra mais com aquilo. Olha só que interessante. Só que acaba gerando mais, porque assim como você pensa, é isso que você vai atrair. Pessoas, circunstâncias e ocasiões que vão atrair isso para sua vida. E você começa a ver a vida através disso. Então surgem, por exemplo, uma situação. Vamos abrir um canal do YouTube? Vamos escrever um livro? Vamos criar um curso? Vamos abrir uma loja? Vamos ficar rico? Vamos fazer 1 milhão? Automaticamente, você inconscientemente, porque está no subconsciente, você começa a agir e começa a procrastinar. Começa a se boicotar, a não fazer o negócio que deveria fazer para aquilo funcionar. Por que você faz isso? Porque você não merece. E toda crença é autorrealizável. Escreve aí, digita aí. Toda crença é autorrealizável. E aí você começa a ver a vida através disso. Por exemplo, eu não sou capaz. Uma crença de incapacidade.
faz o quê? Você olha para a vida através do filtro de incapacidade. Você olha para a vida e o que acontece? Você começa a agir congruentemente à sua crença. Então você tem crenças, geram pensamentos, que geram emoções, que geram ações, que geram resultados, que comprovam a crença e vira um ciclo vicioso o tempo todo fazendo isso. Quando você reprograma a sua mente, você muda a crença, quebra a crença, gera outros pensamentos, que geram outras emoções. A emoção, ela é uma química hormonal e ela gera um hormônio no seu corpo. O hormônio vem da palavra hormon, em latim, que significa pôr em movimento. Então, toda vez que você tem uma emoção, você vai ter uma ação. E essa ação é congruente a todo o processo que saiu. E toda ação tem um resultado. Esse resultado comprova a crença. Então, quando você muda a crença, gera novos pensamentos, que geram emoções, que geram ações, que geram resultados, e você fala, uau, não é que eu sou indomável? E você muda o seu filtro para sempre. E você vai comprovando através de escolhas. Então você tem aí 4 áreas na sua vida que ou você alinha essas áreas, ou você sempre vai ter uma vida desequilibrada. Não tem como. Quando eu tive o meu processo de quase morte, eu estava lá conversando com Deus, reclamando com Deus, e eu comecei a analisar o que era a vida por causa da frase que ele me disse, né? Veio uma voz na minha cabeça muito forte dizendo, a sua vida toda tá uma porcaria, o que é a vida toda? E quando eu comecei a estudar o que era a vida toda, eu fui na base de tudo, para entender o que era a vida toda. E quando eu cheguei na base de tudo, eu descobri que a vida só tem 4 áreas: espiritualidade, saúde, relacionamento e área profissional. Todo o resto está dentro disso. Me fala aí qual outra área tem. Então, a primeira área, espiritualidade. E da espiritualidade, o que é? Identidade, as regras do jogo, da vida, como é que funcionam as leis do universo, para que você pare de ficar jogando para não perder e comece a jogar para vencer e atraindo pessoas, circunstâncias, ocasiões para sua vida do jeito que você quer e não do jeito que você não quer. E a terceira coisa é propósito de vida. Então, dentro de identidade, você precisa fazer 3 coisas: descobrir quem é você, dominar a sua mente, silenciar a sua mente e reprogramar o seu subconsciente, porque o que está no seu subconsciente é o que vai projetar do lado de fora, é o que vai projetar no mundo físico, que a gente chama de físico. A segunda coisa é que eu explico no meu livro Segredos da Vida, né? Que é as regras do jogo, como funcionam as leis do universo para que eu use as minhas emoções para atrair pessoas, circunstâncias e ocasiões para aquilo que eu desejo. Eu me reprogramo aqui para trazer tudo que eu desejo aqui. E o meu propósito de vida, eu sei para onde vou, monto minha carreira em cima disso. Depois eu cuido da minha saúde, então eu preciso comer alimentos congruentes, à minha natureza, à minha saúde, e fazer algum tipo de exercício. Fundamental. Se você não faz, você está tendencioso ou tendenciosa a ter Alzheimer, por exemplo, quando você envelhecer. Eu acho que você não quer isso. Depois que você entende quem é você, domina sua mente e reprograma seu subconsciente para o sucesso, obviamente, para crenças que você deseja, não aquelas que foram colocadas. Você entende as leis do universo, depois defino o meu propósito de vida para que eu monte a minha carreira e trabalhe com isso, fazendo aquilo que eu nasci para fazer. Eu cuido da minha saúde e eu como alimentos congruentes à minha saúde, que me fazem bem, me dão massa muscular, faço algum tipo de exercício, eu cuido do meu relacionamento, eu entendo que existem leis que regem o relacionamento, existem 7 princípios para o relacionamento dar certo, e existe uma grande questão para o relacionamento dar errado, tá? E você precisa entender que existem 3 leis sistêmicas que regem todo o relacionamento, seja ele amoroso ou familiar, não importa. E aí vem carreira, né? A profissional, a área profissional. Nós falamos das 4 áreas: espiritualidade, saúde, relacionamento e área profissional. A área profissional é carreira e dinheiro. Carreira a gente montou lá na espiritualidade, no propósito de vida. Descobri meu propósito, em cima dele monto minha carreira. O meu propósito, por exemplo, é revelar o seu poder para que você tenha uma vida espetacular em todas as áreas. Show! O que eu vou ser para isso acontecer? Então, eu sou escritor, sou palestrante, eu faço seminários, eu sou cantor, sou músico, eu sou professor, é um monte de coisa. Você pode fazer várias carreiras
para aquilo que você vai entregar como propósito. Propósito é uma coisa, carreira é outra coisa. E depois sobra o dinheiro. O que é dinheiro? Vamos mostrar essa notinha de $1 milhão aqui. Essa nota de $1 milhão ou essa de R$1 milhão. Quem quer ter uma nota dessa aqui? Olha que fantástico. Uma nota de R$1 milhão e $1 milhão. Então você quer isso daqui. Para que você tenha isso daqui, você precisa fazer o que você veio fazer nessa vida, que é viver. E o que é viver? Experienciar, evoluir e contribuir. Quando eu contribuo, através do meu propósito de vida, eu recebo muito dinheiro em troca. E quando a gente chega nessa área, aí eu vou dar aquela dica sobre como que faz para você manter isso, né? Vou até colocar um desenho aqui, que facilita bem o entendimento. Como é que faz para você manter isso tudo? Porque você chega na hora do dinheiro, você nunca mais vai parar de focar na área profissional, ou seja, no seu propósito. Você não vai focar no dinheiro. O dinheiro é uma consequência do propósito. E aí você vai estar focando nisso. E o que você faz? Olha só. Então você tem espiritualidade, saúde, relacionamento e área profissional. Essas duas áreas que são aqui, né? Que é relacionamento e área profissional, você nunca vai parar de focar. Então imagina, se você tem que focar o tempo todo no seu relacionamento, o tempo todo nessa questão profissional, porque se você parar, para o dinheiro de cair na tua conta, e aí começa a gerar outros problemas. Como que você faz para cuidar da saúde, espiritualidade, descobrir propósito, dominar a mente, fazer isso tudo, cuidar do companheiro, né? Suprir as necessidades de amor do companheiro e ainda fazer dinheiro? Faz isso tudo. Ah, como é que eu vou ter uma vida espetacular? Você pira, né? Aí eu vou te dar a sacada. Existe uma coisa chamada maestria automática. Eu explico isso aqui no livro. Existe uma glândula no seu cérebro chamada SAR, Sistema Articulado Retilíneo. Essa glândula, ela faz com que você tenha foco e aquilo aparece tudo que você deseja na sua vida. E ela basicamente é o guardião que protege ali o seu subconsciente. Só que quando você consegue desbloquear a sua mente, viver através da essência, ou seja, você entendeu a espiritualidade e cuida do teu corpo até que gere o hábito. Porque hoje, presta atenção, você pensa lá, você pensa em dominar a sua mente hoje? Você não domina a sua mente, mas você pensa em dominar, você fica preocupado se está dominando, se não está, se está isso, se não está. Você não tem domínio nenhum, sua vida está acontecendo. Sobre a sua saúde, você come todos os dias. Aí você come, bebe, geralmente, refrigerante, toma um suco, come arroz, feijão, batata frita, bife, uma saladinha. Não é isso que vocês comem, geralmente? Quem come diferente disso? Vocês veem meu prato e falam, meu Deus, eu não como arroz, não como feijão, não como um monte de coisa. Minha esposa não come carne. Você não pensa sobre isso. Você já sabe o que tem que comer, vai lá, faz o prato e come. Alguns comem o que tiver. Faz a dieta da lua, só não come a lua, o resto come tudo, né? A ideia é reprogramar a sua mente com essas novas informações de como verdadeiramente a vida funciona, como as leis do universo funcionam, como é a tua essência e cuidar do teu corpo. O que aconteceu? Você dominou a espiritualidade e a saúde até que vire maestria automática. Ou seja, eu não penso para fazer, eu só faço. A gente não pensa para comer aqui cogumelos, comer salada, comer um franguinho, comer quinoa, mussarela de búfala e outras coisas deliciosas, castanhas, nozes, amêndoas, etc. Por quê? Porque essa é a nossa comida. Agora, se fosse colocar isso para você, você ia falar, meu Deus, tem que comprar isso? O que tem aqui? Isso combina comigo? Eu tenho alergia à lactose, tenho não sei o quê. Sabe, se você tiver que pensar, você vai gerar estresse. Então a ideia não é pensar, é você entender como funciona para que você comece a agir na maestria automática. Na questão de todas as áreas da vida, você equilibra, né, espiritualidade e saúde até gerar maestria automática. Por isso, buscai primeiro o reino dos céus, que está dentro de você, e todo o resto lhe será acrescentado. É literalmente, cara, é literalmente. Eu fiz isso, tá? Eu comecei cuidando da minha saúde, porque eu tinha quase morrido, mas na hora que eu comecei a cuidar da saúde e espiritualidade, que é quase a mesma coisa ali, é quase tudo junto, né? Porque o teu corpo ali é um templo espiritual, cara. O seu corpo é o seu templo, você tem que cuidar dele. E quando eu comecei a fazer jejum intermitente, por exemplo, parar de ficar comendo o tempo todo, então eu não comia de manhã, eu ia comer lá meio-dia e pouco na hora do almoço só, fazendo exercício, cuidando do corpo, né, curtindo o meu corpo, curtindo a minha vida,
eu emagreci 14 quilos em 8 semanas e mudou, abriu, assim, expandiu a consciência, cuidar da minha saúde. E eu fui entender que existiam vários princípios da vida, que não era apenas a lei da atração, como todo mundo só fala da lei da atração. E os outros princípios? A lei da atração é uma consequência da utilização de todos os princípios a meu favor. Quando eu mudo a mim, você não muda os princípios, que é o princípio, ele é irrefutável, ele não é modificável. Você não toca, você não vê. É igual a gravidade, né? Então, ela está funcionando, entende? Os princípios, todos os princípios que começam na vida, eles são a base de tudo. E esses princípios, quando você decora, o que é decorar? É colocar de cor, de coração. De cor é coração, tá? Então, quando você coloca no fundo do seu coração, assim como você pensa no fundo do seu coração, assim você é. Então, você tem que colocar essas coisas. Como que você faz isso? Fazendo um curso, lendo um livro, estudando um livro repetidamente. Como que você coloca até gerar maestria? Repetição é a mãe da retenção. Repetição é a mãe da retenção. Tem gente que entra nos cursos ou pega um livro, lê uma vez e acha que entendeu. Aí quer comprar um outro livro ou um outro curso porque não conseguiu mudar. É só ignorância. Não existe esse troço de ver uma vez e achar que compreendeu. Se você assistir, você vai captar ali uns 20%. Se você ler uma vez, você vai captar 10%. Agora, quando você estuda, ouve, escreve e aplica, e se você ensinar ainda, nem que seja para o seu sabonete, igual eu já ensinei, dentro do banheiro, ensinando, explicando uma coisa para que aquilo se organize e crie sinapses neurais novas. E explica para o seu cachorro, para o seu shampoo, para o seu gato, não importa. O que vai acontecer agora? Imagina o seguinte, quando você faz isso, você busca primeiro o reino dos céus, que é entender você. Conheça-te a ti mesmo. Todos os grandes mestres do mundo estão falando isso. E vocês estão preocupados com dinheiro, preocupados com coisas externas. O dinheiro é uma consequência. Então, se você não entender isso, você sempre vai ter o mesmo resultado. Quando você busca primeiro o reino dos céus, que está dentro de você, e coloca isso na maestria automática, o que sobra? Amor e dinheiro. Sexo e dinheiro. Olha só, amor e dinheiro. Carinho, compreensão, companheirismo. Alguém bacana para viver com você essa vida espetacular que você está tendo e fazer dinheiro. Quando você foca nessas duas coisas, por quê? Porque espiritualidade e saúde você já colocou no automático. Então, eu explico isso dentro dos meus treinamentos, nós temos 7 formas de adoecer comprovadas cientificamente. Até pouco tempo tinham só 4 comprovadas, agora, finalmente, as 7 estão comprovadas, e essas 7 formas de adoecer, se você não fizer essas 7 coisas, você sempre vai ter saúde, sempre. Mas, principalmente, entenda que 99% das doenças começam na mente, começam aqui. Quando você faz isso, automaticamente, você tem que dar atenção e viver junto com seu companheiro, com a sua companheira. Imagina que coisa difícil, que delícia, né? Você já alinhou as leis também, né, do relacionamento, você já entendeu como funciona um relacionamento, existem princípios que têm que ser seguidos e obedecidos. Se você não segue esses princípios, você sempre vai ter brigas. E briga no relacionamento não é natural. Briga pode estar normal porque as pessoas ficam brigando, mas a briga não é algo saudável, não é para um relacionamento, não tem que ter briga. Você briga com seu inimigo, entende? É com o inimigo que você briga. Agora, com o seu companheiro, você tem DRG, discutir relação gostosa. DRG, discutir relação gostosa. E para entender como fazer isso, você tem que aprender as leis, você tem que aprender os princípios que regem isso tudo. Quando você faz isso, automaticamente você está sempre fazendo DRG. Eu e a minha esposa, por exemplo, toda vez que a gente entra num banho, ou às vezes nem só quando vai para o banho, mas às vezes mais vezes no dia, quando a gente está cozinhando, quando a gente está deitado, acabou de fazer amor, aí a gente vai ter DRG. É conversar sobre a vida, alinhar a nossa vida, alinhar o nosso mapa vital. Tá vendo esse mapa aqui atrás? Ó? Alinhar ele, para onde a gente está indo? Você está indo para o mesmo lugar que eu? Nós estamos indo junto? Ó, eu tô indo para cá fazendo isso. E você? Ah, beleza, ó, vamos junto, porque agora são 2 dando potência. Todo o resto, toda a vida fica simples. Ela te ajuda com força nessa questão
de fazer mais dinheiro. Então o foco, ele fica só em riqueza e amor, porque você colocou no automático. Indomável.